Bom, gente, bem-vindos de volta. Depois aqui desse vídeo, onde nós vimos aí alguns dos nossos traumas recentes na economia brasileira, as pessoas literalmente fechando estabelecimentos comerciais, gerentes literalmente sendo presos por descumprimento do decreto presidencial. A inflação no Brasil explodiu, né? Os reajustes de preços tornaram-se maiores e mais frequentes do que eram antes do plano. Então, tornaram-se maiores e mais frequentes do que eram antes do plano. Isso acaba sendo algo extremamente importante para a nossa análise. Antes de passar para o próximo, olha só, deixa eu só voltar aqui e destacar alguns detalhes interessantes dessa capa aqui do jornal o Globo, logo depois do lançamento do Plano Cruzado. Então, a gente está falando de medidas drásticas contra a inflação. Nova moeda, o cruzado, equivale a 1.000 cruzeiros. Salários, abono já e reajuste se a inflação passar de 20%, ou seja, foi concedido o abono e além de concedido o abono, você tem o gatilho salarial, que era o gatilho dos 20%, se a inflação acumulada atingisse esse patamar. Prestação da casa e aluguel, reajustes anuais, ou seja, os reajustes agora, a indexação não pode ser por períodos inferiores a 1 ano. Preços tabelados pelo CIP, que é o Conselho Interministerial de Preços, e congelados. Mais alguns detalhes aqui. Economistas do PMDB usam plano de Argentina e Israel, que tinham tido congelamentos também. A gente está falando de empresariado em geral aprova as medidas econômicas. E o mais curioso, inflação de 14,36% em fevereiro. Então, a inflação em fevereiro de 86 havia sido 14,36%. E no mês de março a inflação vai ser de zero, daí a popularidade que o governo vai obter. Bom, como eu havia dito para vocês, a inflação na prática ela acaba aumentando. O congelamento fracassou, o plano cruzado fracassou, e no início de 1987 nós temos aí um novo ministro, né? O Funaro ele é demitido e é substituído pelo Bresser Pereira. Bresser Pereira está aí até hoje, dá muitas opiniões, o professor Bresser Pereira, algumas no mínimo estranhas às vezes, e o Bresser Pereira vai ser ministro aqui do governo brasileiro neste momento, e o professor Bresser Pereira vai desenhar uma nova tentativa de tentar estancar a inflação. Vamos pegar tudo que deu errado no cruzado e vamos mudar. É isso. É inegável que a gente está falando de um plano, o plano cruzado, que teve problemas relacionados ao excesso de demanda. O excesso de demanda foi um problema. O excesso de demanda pressionou pelo desabastecimento. O excesso de demanda acabou trazendo aí o fracasso do próprio congelamento. Então, vamos pegar tudo que deu errado no plano cruzado e vamos mudar. Vamos lançar um novo plano. A gente aprendeu com os erros do cruzado e vamos agora para uma nova tentativa. O plano Bresser, diferente do plano cruzado, ele vai misturar elementos de ortodoxia e de heterodoxia. Então, nós não teremos, diferentemente do que havia acontecido no plano cruzado, um plano 100% heterodoxo. No plano Bresser é diferente. No plano Bresser vamos misturar ortodoxia com heterodoxia. Vamos misturar ortodoxia com heterodoxia. Então, vamos lá. Olha só. Então, plano Bresser vai ser um híbrido. Aliás, uma marca dos planos daqui para frente. Não, agora a gente tem que estar falando de 87. O cruzado ele foi mantido até as eleições de novembro de 86. Em fevereiro de 87, a gente tem a moratória da dívida externa. E no primeiro semestre é desenhado um novo plano. O plano Bresser ele vai ser decretado no dia 12 de junho de 87. 12 de junho de 87. Então, 86 foi um ano que ficou marcado pelo plano cruzado. 87 é o ano do plano Bresser. Originalmente, o nome do plano era Novo Plano Cruzado. Tá? Esse era o nome originalmente do plano Bresser. Bom, o congelamento é uma medida importante? Então vamos repeti-la. Existe aí um componente inercial na inflação, nós não podemos negar. Então, vamos congelar os preços. Congelamento de preços e salários. Observem que desta vez eu não vou congelar o câmbio.
Por que eu não vou congelar o câmbio? Porque eu estou em moratória e preciso melhorar os resultados comerciais. E eu vou utilizar o câmbio para isso. Então, eu vou congelar os preços e salários por, no máximo, 90 dias. Então, é um congelamento por tempo determinado. Congelamento por tempo determinado. No máximo, 90 dias. Congelamento por tempo determinado de, no máximo, 90 dias. O congelamento do plano cruzado foi muito longo, isso foi um problema e tal. Olha para essa medida, antes da gente avançar, e pensa o seguinte, se você é um empresário e o governo diz para você que o congelamento vai durar no máximo 90 dias, o que você faz? Pega todas as mercadorias e esconde, esperando os 90 dias passarem. Ou pelo menos esconde boa parte das mercadorias, porque depois do congelamento eu posso reajustar os preços de novo. Então, para que eu vou ficar vendendo pelo preço congelado se eu posso esperar o congelamento acabar e, consequentemente, vender por um preço mais alto? Então, no plano Bresser, você vai ter uma marca mais forte de esconder mercadoria. Esconder mercadoria vai ser algo mais presente do que havia sido durante o plano cruzado. No plano cruzado teve também, mas no plano Bresser vai atingir um outro grau, até porque o governo está te dizendo quando acaba o congelamento. Ele está dizendo para você quando vai acabar o congelamento. Então tá lá, gente. No plano Bresser não houve reforma monetária. Ou seja, o cruzado continuava em circulação, nenhuma mudança em relação a isso. Por isso que é chamado de novo plano cruzado. Porque na prática, o cruzado continua por aí. Nada muda, não temos uma reforma monetária. Tá? Para quem não sabe, gente, o cruzado, na prática, ele era uma fração do R$1.000. O cruzado, se eu não me engano, eram R$400. O réis, que era a moeda brasileira na época da colônia, a moeda portuguesa, na realidade, foi a nossa moeda até 1942 também. A moeda réis era real, na prática, né? Só que o plural de real eram réis. Hoje nós voltamos a ter o real como moeda. Então, se você pensar em pataca, vintém, cruzado, eram todas frações do R$1.000. Tá? O cruzado, por isso que ele acabou tendo esse nome, ele foi escolhido por conta disso. Temos aqui também o estabelecimento de mini desvalorizações cambiárias diárias para manter a competitividade das exportações. Tá? Então, diferentemente do plano cruzado que congelou o câmbio, esse não vai congelar, a gente vai desvalorizar o câmbio pontualmente, vai ter mini desvalorizações cambiais periódicas do câmbio. Tá? Vamos ter corte de gastos e aumento de impostos e tarifas. Diga. Não teve reforma monetária porque o governo sentiu que não havia necessidade. A moeda antiga, o cruzado, estava em vigor há um ano apenas. Para que eu vou trocar a moeda? O cruzado não está contaminado ainda o suficiente para justificar a colocação de uma nova moeda. Não vejo porquê. Ele passou a mexer no câmbio porque no plano anterior, no cruzado, o congelamento da taxa de câmbio havia trazido problemas para a balança comercial. Como agora o Brasil em 87 está em moratória, desde fevereiro de 87, o governo sente a necessidade de implementar essa medida, que são as mini desvalorizações cambiais, para manter a competitividade das exportações e, consequentemente, o fluxo de dólares em direção ao Brasil para tentar retomar aí o pagamento da dívida externa. Tá? Então, você vai ter no plano cruzado aqui, o plano cruzado, no novo plano cruzado, ou plano Bresser, você vai ter o governo aumentando impostos e cortando gastos. Aumentar impostos e cortar gastos diminui demanda. Aumentar impostos e cortar gastos diminui demanda. Então, você já está falando aí de um governo que está pensando no lado da demanda, que está pensando em componentes ortodoxos para combater a inflação. Você vai ter um aumento forte de tarifas públicas antes do congelamento. O aumento de tarifas públicas recuperava o caixa das estatais, recuperava as contas do governo e, ao mesmo tempo, diminuía a renda nas mãos das pessoas. Claro, se a luz estiver mais cara, se a água estiver mais cara, sobra menos dinheiro para você consumir. Se você tem menos dinheiro para consumir, a chance de ter desabastecimento é menor. Não tendo desabastecimento, a chance do congelamento dar certo é maior. Tá? Então tá aqui, gente. Cortes de gastos, aumento de impostos, aumento de tarifas. Tá? A gente pode falar também de cortes de investimento das estatais. Estamos falando de aumento de juros, corte de crédito. Então, o governo vai fazer política fiscal contracionista
para conter demanda. Política monetária contracionista para conter demanda. A fiscal contracionista é aumentar impostos, cortar gastos. A monetária contracionista é aumentar juros, cortar crédito, como mecanismo aí de conter demanda e tentar segurar a inflação. Diga. Se pode dizer que o plano foi recessivo? Pode. Esse plano aqui já vai ter alguns impactos recessivos em função da política contracionista que vai ser implementada. Então, o plano Bresser, ele reconhece que uma parte da inflação era causada por demanda. Havia o problema da inércia inflacionária, ele não nega isso, mas existe uma parte da inflação que é causada. Mais alinhada ao Larida, nem tanto. A visão Larida, nem tanto, porque a visão Larida ela vai ter algumas especificidades, como a gente vai ver um pouco mais à frente, mas ela já se aproximou de uma visão mais Larida, é verdade. Você já está se aproximando do que mais para frente a gente vai ter como plano real e tal. É legal que esses planos de estabilização, na realidade, são tentativa e erro, né? Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, como forma de tentar resolver o problema da inflação no Brasil, tá? Então tá aqui, gente, até a capa do jornal, em vigor o novo cruzado. Aí temos aqui, ó, preços, salários e aluguéis congelados. Corte do investimento público. Tabela corrigirá o valor das prestações. Sobem álcool, gasolina, gás, aço, luz, pão, leite e telefone. Quer dizer, o governo dessa vez ele vai decretar o congelamento reajustando tudo antes do congelamento. Como forma justamente de tentar evitar o desabastecimento, como forma de tentar conter demanda e como forma de tentar levar o plano a ter sucesso. Tá? Quando a gente pega o plano Bresser, então, o plano Bresser vai ter muito menos sucesso do que havia tido o plano cruzado. Você está falando de um momento onde já há um desrespeito a um congelamento muito mais forte, por duas razões. Primeira razão, as pessoas já não fiscalizam como fiscalizavam na época do cruzado. Segunda razão, os empresários começam a aprender cada vez mais mecanismos para burlar o congelamento. Então, não dá para dizer de maneira nenhuma que o congelamento do plano Bresser teve a mesma eficácia que o congelamento do plano cruzado. O congelamento do plano Bresser teve muito menos sucesso do que o congelamento do plano cruzado. Tá? Voltando para ali, expansão monetária causada por superávites comerciais. Isso é um elemento, no mínimo, curioso. O Brasil vai ter superávites comerciais expressivos no ano de 87, principalmente por conta de uma super safra de grãos, aliás, mais ou menos como está acontecendo no Brasil hoje. Bom, e daí? E daí que conforme esses dólares vão entrando, esses dólares vão sendo trocados por cruzados. Então, a quantidade de cruzados em circulação, ela começa a aumentar. Então, a quantidade de cruzados em circulação vai aumentar. O governo não adota políticas de contração dessa expansão na quantidade de cruzados em circulação e tal. Então, esse é um dos elementos que é colocado como fundamental para o próprio fracasso do plano, né? Então, você começa a ter superávites comerciais expressivos no Brasil no ano de 87, e nesse ano de 87, você tem com isso uma expansão da base monetária, uma expansão na quantidade de cruzados em circulação. Os dólares estão entrando, são trocados por cruzados, a quantidade de cruzados em circulação aumenta, isso vai gerar alguma pressão inflacionária. E um outro elemento aqui, os reajustes preventivos de preço, eu havia falado sobre isso há pouco, né, mostrando justamente agora, você não deixa de maneira nenhuma o preço descer, não deixa. E um outro problema que não está aqui é esconder mercadoria. Esconder mercadoria acaba contribuindo para o desabastecimento e para o próprio fracasso do congelamento. Afinal, a gente está falando de um cenário onde o governo disse para você quando vai acabar o congelamento. Ele disse para você quando vai acabar o congelamento. Então, se a sua mercadoria não é perecível, principalmente, esconde, não oferta. Oferta uma quantidade pequena. Espera o congelamento acabar. Quando o congelamento acabar, eu volto a oferecer as mercadorias por um preço mais alto. O plano Bresser, portanto, será um enorme fracasso. Assim como o plano cruzado havia sido, só que o plano Bresser é um fracasso ainda maior, porque ele não tem a capacidade de reduzir a inflação nem momentaneamente.
Enquanto o Plano Cruzado teve um sucesso inicial muito forte, muito significativo, o Plano Bresser nem isso. E mais uma vez o Plano Bresser joga a inflação para o patamar mais alto. Por quê, gente? Sempre que tem congelamento de preços na prática significa represamento de reajuste. Você impede que os preços sejam reajustados. Toda vez que você impede que os preços sejam reajustados, e aí a metáfora do represamento é muito feliz nesse sentido, se você forma uma represa, você começa a reter água, depois que você abre as comportas da represa, o que acontece com a água? Ela desce com mais força. Reajuste é a mesma coisa. Se você represa os reajustes, depois que você libera os reajustes, eles vêm com mais força do que eles teriam ido se tivessem seguido o fluxo normal. Porque você vai reajustar retroativamente. Você vai reajustar tudo que você não pôde reajustar durante o período que você ficou congelado. Então, cada vez que o Brasil passava por um congelamento de preços, na prática a inflação subia mais um degrau. A inflação subia mais um degrau. A inflação subia mais um degrau. Os planos até agora, a única coisa que eles estão fazendo é jogar a inflação para um degrau mais alto, através dessa política de reajustes preventivos. Bom, 87, então, marcado pelo plano Bresser, mais um fracasso. Mais um fracasso no plano Bresser. Bresser é demitido, é substituído pelo secretário do Tesouro, o Maílson da Nóbrega, que também está por aí até hoje, ainda fala bastante sobre economia. Maílson da Nóbrega vai ser o ministro até o final do governo. Então, no governo Sarney, nós tivemos Dornelles, Funaro, Bresser Pereira e Maílson da Nóbrega. É ministro pra caramba num período relativamente curto, né? Ser ministro nessa altura era quase como ser técnico de futebol. Você lança um plano, não deu certo, troca, vem outro. O Maílson da Nóbrega, quando ele é entrevistado, a primeira entrevista que ele concede quando é empossado como ministro é: poxa, Maílson, vai ter outro plano? A resposta dele foi: não, vou fazer apenas o feijão com arroz. Quando você diz que vai fazer o feijão com arroz, você vai fazer o básico, vai fazer o trivial. Ao longo do ano de 88, você vai ter no Brasil a chamada política do feijão com arroz. Não chega a ser um plano, efetivamente, a política do feijão com arroz. É apenas uma tentativa de evitar que a inflação exploda de vez. Tentar evitar que a inflação suba ainda mais, tentar recuperar um pouco a credibilidade do governo, muito arranhada pelo fracasso do Cruzado e arranhada também pelo fracasso do Plano Bresser. A única coisa que o Maílson faz é tentar conter um pouco os gastos públicos, tentar conter um pouco o crédito, como forma de tentar segurar a inflação. Como forma de tentar segurar a inflação. Mesmo assim, ele não vai ter muito sucesso ao longo do ano de 88. Em 88, a inflação vai subir, não tanto quanto nos planos anteriores, é verdade, mas a política do feijão com arroz não vai ter tanto sucesso assim. Um dos elementos que justifica o fracasso dessa política do feijão com arroz e uma pressão inflacionária forte é que no ano de 88 é um ano que chove pra caramba no Brasil. O ano de 88 o Rio de Janeiro teve algumas de suas principais enchentes no ano de 88. Isso quebrou safra agrícola, aumenta o preço de alimentos, gera um impacto sobre a inflação forte ao longo desse ano de 88. Então, em 88, o governo se dedicou apenas a fazer a chamada política do feijão com arroz. Ou seja, vou fazer o básico, vou fazer o trivial, vou tentar evitar que a inflação continue a crescer, vou tentar recuperar um pouco a credibilidade do governo, vou apenas cortar um pouco de gasto, aumentar um pouco de impostos, cortar crédito, aumentar um pouco de juro, conter demanda, ou seja, a política do feijão com arroz é ortodoxa. É ortodoxa. Você vai tentar conter um pouco de demanda para segurar a inflação e, consequentemente, recuperar a credibilidade do governo. O ano de 88 também é o ano da promulgação da nova Constituição do Brasil, em setembro de 88. A nova Constituição brasileira trará problemas graves do ponto de vista de controle da inflação. Por quê? Porque a Constituição de 88 vai transferir uma série de receitas da União para os estados e municípios, num processo de redemocratização absolutamente natural. O grande problema é que transferiu receita, mas não transferiu despesa. Então, a União vai ter, a partir da Constituição de 88,
problemas do ponto de vista fiscal para equilibrar as suas contas. Para piorar, a Constituição de 88 vai criar uma coisa chamada vinculação de receitas. A vinculação de receitas ela está em vigor até hoje, não totalmente, né? Existiu aí uma desvinculação parcial, mas parcialmente ela ainda está. Qual é a lógica da vinculação de receitas? O Brasil, traumatizado pelos anos da ditadura militar, achou que o governo, que a sociedade deveria estar protegida do governo. Então, eu não vou dar ao governo o direito de alocar o orçamento da maneira que ele quiser. Não vou. Então, o governo vai ser obrigado a gastar X% da receita em educação, Y% da receita em saúde e assim por diante. Né? Porque eu não confio no governo, eu não vou dizer, eu não quero que o governo coloque mais recursos numa área ou noutra área. Ele não pode escolher isso, ele não tem esse direito. Eu vou definir aqui na Constituição quanto dos recursos públicos vai para cada uma das áreas. Isso cria um problema do ponto de vista econômico, que é o seguinte. Imagina que você teve uma receita de 100 e você tem que gastar 20% em saúde. Ou seja, você tem que gastar 20 em saúde, certo? Você tem que gastar 20 em saúde. Com o que em saúde? Não importa, contando que você gaste 20 em saúde. Você pode gastar 20 em saúde pintando o hospital, mas gaste 20 em saúde. Isso cria no Brasil uma lógica que é extremamente perigosa, que vigora até hoje, que se você economizar recursos do governo, você está descumprindo a Constituição. Eu não sei se todo mundo está acompanhando o que eu estou dizendo, mas se você gastar menos, mesmo que o serviço público até melhore, ou mesmo que o serviço público mantenha a mesma qualidade, você está descumprindo a Constituição. Então, um gestor público, a partir da Constituição de 88, tem o seguinte comando. Você tem X para gastar, não gaste menos em hipótese alguma. Porque se você gastar menos, você vai criar um problema para mim. Porque você vai descumprir a Constituição. Dane-se, se vira. Pinta a parede, superfatura a obra, dá teu jeito, dá tuas cambalhotas, mas gasta esse dinheiro. Porque se você não gastar a integralidade do dinheiro, no ano seguinte eu vou te punir e vou diminuir o teu orçamento. Esse é um problema grave que a gente tem na Constituição de 88 desde então. Economizar recursos públicos é um problema porque é inconstitucional. Economizar recursos públicos se torna inconstitucional. Ah, mas eu posso eventualmente manter a qualidade dos serviços públicos, posso melhorar a qualidade dos serviços públicos gastando menos. Não pode, porque senão você está descumprindo a Constituição. O que eu quero colocar é que, a partir de agora, fazer política fiscal no Brasil se torna um inferno. Equilibrar as contas públicas no Brasil, a partir da Constituição de 88, torna-se um inferno. Um pouco mais para frente, já no âmbito do Plano Real, nós vamos fazer uma desvinculação parcial das receitas da União. 20%, hoje está em 30%, mas na época do Real era de 20%. A desvinculação parcial é o seguinte, olha, eu vou pegar 20% das receitas da União e eu posso fazer o que eu quiser, inclusive nada. Os outros 80% continuam vinculados, mas 20% eu consigo desvincular. Toda vez que se fala de ajuste fiscal no Brasil, o governo está mexendo na parte desvinculada, tá? Ele não pode mexer na parte vinculada. Então, toda vez que você vai falar de ajuste fiscal no Brasil, o número de despesas que você pode cortar, o número de lugares onde você pode cortar é muito pequeno. Muito pequeno. Porque, na prática, você está falando de uma situação onde a maior parte das despesas está vinculada a uma receita específica e eu não posso mexer. Não posso mexer. Então, de lá para cá, os sucessivos governos renovaram a DRU, né, que é a desvinculação das receitas da União. Isso surgiu no governo Itamar, o Fernando Henrique renovou, o Lula renovou, a Dilma renovou, o Temer renovou. Aliás, a desvinculação aumentou de 20% e hoje já está em 30%. Porque no Brasil não se faz política fiscal sem DRU. Não tem como fazer. Porque se está tudo vinculado, qual é a política fiscal que o governo pode fazer? Nenhuma. Está tudo carimbado, chegou a receita, ele é obrigado a gastar. Chegou a receita, ele é obrigado a gastar. Chegou a receita, ele é obrigado a gastar. Então, o gerenciamento dos recursos públicos se torna extremamente problemático. Aí você deve perguntar, qual é a alternativa? A alternativa seria desvincular totalmente as receitas da União? Seria. Mas qual é o problema disso? Você vai botar na mão do Congresso
para o Congresso decidir quanto ele bota das receitas nas mais diferentes áreas? As pessoas não confiam e têm razões para isso. Quer dizer, a solução também é muito ruim. Será que é ideal? Não sei, não estou seguro disso. O ponto é que em países minimamente evoluídos do ponto de vista institucional, o Congresso serve para isso. Afinal, o Congresso serve para quê? O Congresso serve para você... A função mais importante de qualquer Congresso no mundo é definir para onde serão os recursos públicos. Vamos gastar X em educação, Y em saúde, Z em segurança e tal. No Brasil, a gente não pode ter isso, porque o Congresso não é confiável o suficiente para definir isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você cria uma vinculação, isso vai criar um problema para a gestão dos recursos públicos e um forte incentivo ao gasto e à ineficiência. Tem que gastar. Cortar gastos é inconstitucional. Ser eficiente, em grande medida, é inconstitucional, porque você está criando um problema para mim. Você está descumprindo a Constituição se você economizar recursos públicos. Tá, diga. Quando você está falando de desvinculação, você dá aí alguma margem, mas o que eu quero colocar é que se você tem ali uma receita e você tem que gastar um pedaço daquela receita com uma determinada rubrica, não importa quanto aquela rubrica custa, você entende? Se ela custa mais, custa menos, não importa. Um outro problema também um pouco sério é que você congela as necessidades da sociedade ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Em 1988, o Brasil talvez precisasse de mais dinheiro em educação, porque era um país mais jovem, e menos dinheiro em saúde. Talvez o Brasil de 2017 precise menos de educação, porque o número de crianças diminuiu, e precise de mais em saúde. É apenas um exemplo, quer dizer, as necessidades da sociedade, elas flutuam ao longo do tempo, elas não são estáticas, não são congeladas. Mas o ponto é que a Constituição de 88 ela vai ser extremamente problemática para o combate à inflação a partir de agora. Tanto que o plano que conseguiu ter sucesso no combate à inflação, não por acaso, é o primeiro plano que passa a contar com a DRU, a desvinculação das receitas da União, uma desvinculação que é parcial, na época do Plano Real 20%, mas é a primeira vez que você passa a ter alguma margem para trabalhar em cima de política fiscal e contenção de gastos. O que nós tínhamos antes era horrível também. Como eu disse para vocês, o governo tinha 4 orçamentos. 3 deles não passavam pelo Congresso. O que passava pelo Congresso, o Congresso podia fazer o que quisesse, botar onde quisesse. O que também era muito problemático quando você cria situações como essa. E é interessante que no Brasil, por conta dessas vinculações, criou-se uma lógica de que, para melhorar os serviços públicos, o que eu preciso fazer? Gastar mais. Isso é necessariamente verdade? Não. São incontáveis os exemplos de situação onde você coloca mais recursos numa determinada situação e o serviço até piora. Dependendo da maneira como esses recursos sejam alocados, dependendo da eficiência com que aquele sistema está sendo colocado. Então, claro que mais recursos facilita o gerenciamento de qualquer coisa, não estou dizendo o contrário disso. Mas não é toque de mágica. Aumentei a quantidade de recursos, o serviço vai melhorar instantaneamente. Não é só isso. O Brasil tem problemas graves de gestão dos recursos públicos, de alocação dos recursos públicos, de ineficiência no gasto do serviço público. Tá? Bom, então nós vimos aqui o fracasso do Plano Bresser, em função realmente dos elementos que foram colocados. Em 15 de janeiro de 1990, o governo tenta de novo. Não vamos desistir. 15 de janeiro de 1989, desculpa, gente, 1989. Congelamento, nós temos aqui o plano verão, ou o plano cruzado novo, também é o mesmo nome. Aliás, deixa eu só fazer uma última observação antes de passar para o plano verão. Lembra que eu disse para vocês que o congelamento foi em 12 de junho? Pois é. O congelamento em 12 de junho, na prática, ele impacta preços e salários de forma diferente. Por quê? Porque os preços eram corrigidos diariamente, afinal nós tínhamos reajustes preventivos. O que significa dizer que quando você congela os preços em 12 de junho de 87, você está congelando os preços em 12 de junho.
Já os salários, quando eles são congelados em 12 de junho de 87, na prática você está congelando os salários em 31 de maio. Existe um gap aqui, uma diferença de 12 dias de inflação, o que no Brasil não é pouca coisa nessa época. O que eu quero colocar é que o congelamento do plano Bresser, diferentemente do congelamento do plano cruzado, significa perda de poder de compra das pessoas. Uma perda de poder de compra que acabou sendo ampliada pelos reajustes de tarifas, pelo aumento de impostos e assim por diante. Tá? A estratégia se repete no plano verão. O congelamento vai ser decretado em 15 de janeiro, no meio do mês. Mesma coisa. Os preços, eles estão em 15 de janeiro. 15 de janeiro. Os preços estão em 15 de janeiro. E os salários? Bom, os salários estão em 31 de dezembro. Então, na prática, você está falando de algo extremamente assimétrico que vai diminuir o poder de compra das pessoas. Vai diminuir o poder de compra das pessoas. O plano verão, também era conhecido como plano cruzado novo, esse era o plano oficial. Então, nós tivemos o plano cruzado, o novo plano cruzado e tivemos o plano cruzado novo. Mas para a história ficou como o plano cruzado, plano Bresser e plano verão. E eu acho muito curiosa essa capa aqui do Jornal do Brasil. Sarney lança o terceiro congelamento e diz que dessa vez será diferente. Né? É aquela velha coisa, você faz a mesma coisa e espera um resultado diferente. Isso é um sinal de inteligência enorme, né? Terceiro congelamento. O primeiro congelamento foi do plano cruzado, o segundo congelamento foi do plano Bresser, e agora vamos ter um terceiro congelamento, mas dessa vez, apenas dessa vez, será diferente. Então estamos falando aqui de preços congelados mais uma vez, né, o choque do verão. Por que o nome do plano passou a ser choque, ou passou a ser plano verão? 15 de janeiro é alto verão. Então, você teve essa capa da revista Veja, o choque do verão. E aí muita gente começou a chamar do plano do verão. O plano do verão porque foi lançado no alto verão e também porque ia durar só o verão mesmo. Muita gente debochava na altura, dizendo que ia ser um plano breve como o verão. Tá? Então, no final das contas, a gente está falando de um novo plano, de uma nova tentativa de eliminar o problema da inflação no Brasil. Tá? Nós tivemos ali o período da política do feijão com arroz, eu adotei uma política gradualista para ganhar um pouco de tempo, pensar no que eu vou fazer, como é que eu vou lançar um novo plano. Mesmo essa política gradualista do feijão com arroz não deu certo, vamos tentar de novo. Vamos a um novo plano, vamos a uma nova tentativa. Bom, o plano verão vai ser de novo ortodoxo e heterodoxo. Vai misturar ortodoxia com heterodoxia de novo. Ou seja, vai ter contenção de demanda e vai ter combate à inércia. Vai ter contenção de demanda e vai ter combate à inércia. O congelamento de preços volta a ser por tempo indeterminado. Mais uma vez, não tem congelamento do câmbio. Congelamento do câmbio só no plano cruzado. O congelamento do câmbio foi um erro, não vamos repetir esse erro. O congelamento do câmbio no plano cruzado gerou a crise da dívida, não vamos repetir esse erro. Então, não tem mais congelamento do câmbio. Tá? Nunca mais teve congelamento do câmbio. Agora, preços e salários vamos congelar por tempo indeterminado. Por quê? Porque o congelamento por tempo determinado do plano Bresser foi um erro. Então, vamos corrigir esse erro. Agora, o congelamento é por tempo determinado. Vamos ter uma reforma monetária com a substituição do cruzado pelo cruzado novo. Há uma taxa de 1.000 para 1. Então, 1.000 cruzados se tornam um cruzado novo. 1.000 cruzados tornam-se um cruzado novo. Tá? Esse é o período das notas carimbadas. Você tem lá algumas notas de cruzados que são carimbadas e está lá escrito, numa nota, por exemplo, de 500.000 cruzados, tinha lá um carimbo escrito 500 cruzados novos. O Banco Central, num primeiro momento, ele vai carimbar as notas de cruzados e você vai ter aí uma troca da moeda brasileira. O cruzado agora é cruzado novo. Vamos ter aqui redução do número de ministérios, redução do número de autarquias, demissão de 60.000 funcionários públicos dentro de processos de demissão voluntária. O governo tentando aí conter demanda. O governo aí tentando conter demanda
como forma de baixar a inflação. Tá? Então, mais uma vez, a gente está falando de um plano que vai tentar resolver problemas relacionados à inflação. A gente está falando de novo de tentativa e erro. Quais são as grandes diferenças entre o plano Verão e o plano Bresser? São duas, basicamente. A primeira diferença é que nós temos uma nova moeda, o plano Bresser não tinha. E a segunda grande diferença é que o congelamento é por tempo indeterminado e no plano Bresser havia sido por tempo determinado. Claro que as políticas de contenção de demanda variam um pouco, né? As medidas de corte de gastos, as medidas de aumento de impostos e tal. O plano Verão acabou tendo comprometido o seu ajuste fiscal em grande medida por conta da vinculação de receitas da Constituição de 88. E mais, a Constituição de 88 repassando impostos para os estados e municípios sem a contrapartida das despesas. A União continuou tendo despesas que ela tinha antes, mas sem ter os impostos que ela tinha antes. Então, na prática, você acabou tendo um desequilíbrio fiscal. O governo se propôs a fazer um ajuste fiscal durante o Plano Verão e não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer por conta realmente dos mecanismos propostos na reforma constitucional de 80... Reforma não, da nova Constituição de 88. Então temos aqui, gente, no Plano Verão nós temos um desrespeito ao congelamento. Desrespeito ao congelamento. As pessoas já sabem burlar o congelamento já não é mais fiscalizado pelas pessoas, ninguém mais está levando a sério de verdade o congelamento. Reajustes preventivos continuam, descrédito absoluto do governo, problemas aí do ponto de vista fiscal por conta da Constituição de 88. Tá? Então, a Constituição Federal de 88 trazendo problemas aí para o equilíbrio fiscal. Explosão inflacionária. Né? A inflação realmente explode. A inflação já está chegando perto de 500% no Brasil no final do governo Sarney. Tá? O Plano Verão acabou sendo um enorme, gigantesco fracasso. O Plano Verão não consegue fazer o ajuste que se propôs a fazer e os técnicos se defendem, o próprio Maílson diz até hoje, se defende dizendo que com a aprovação da Constituição de 88 não tinha mais como fazer ajuste fiscal, pelo menos naquelas regras, naquele momento. Você tem aí um descrédito total do congelamento de preços, ninguém mais leva a sério o congelamento de preços, ninguém mais leva a sério essa bagunça que se instalou no Brasil. É interessante observar que a inflação é algo extremamente problemático, mas muita gente ganha dinheiro com a inflação. Na época da alta inflação, como a gente está falando, o descrédito do governo brasileiro era tão grande que o governo pegava emprestado num dia para pagar no outro. Era o chamado overnight, que durava apenas uma noite. Você emprestava para o governo hoje e o governo pagava amanhã. Porque ninguém confiava no governo para prazos muito mais longos do que isso. Sei lá o que vai acontecer. Consequentemente, ganhar dinheiro com a inflação, se você tinha dinheiro, era mole. Bastava você pegar o dinheiro, botar no overnight, no dia seguinte você tinha mais do que tinha no dia anterior. Muitos negócios, principalmente varejo, faziam o seguinte. Pegava o fluxo de caixa dos pagamentos diários, as pessoas vão lá pagando, pegavam esse dinheiro e jogavam no overnight. Jogava no overnight, jogava no overnight, jogava no overnight. Quando chegava o fim do mês, quando fosse pagar os seus funcionários, fosse pagar os seus fornecedores, isso é um mero detalhe. Porque você já ganhou tanto dinheiro no overnight ao longo dos meses, ao longo do mês, que pagar os seus funcionários, pagar os seus fornecedores, é um detalhe. O Carrefour Brasil tinha muita dificuldade de explicar para o Carrefour da França como é que ele pegava um saco de batata, comprava por 80 cruzeiros, vendia por 60 e ganhava dinheiro. Por que ganhava dinheiro? Porque comércio se tornou um mero detalhe, um mero pretexto para ter caixa e ganhar em cima do fluxo financeiro, da orgia financeira, como alguns começaram a chamar. Então você está falando de um ambiente onde é mais importante para uma empresa de varejo o setor financeiro do que o setor comercial. Empresas como a Mesbla, o Mapping e até supermercados, o comércio se tornou um detalhe. Importante é giro financeiro. Importante é emprestar para o governo hoje e receber amanhã. Quem tinha dinheiro
conseguia ganhar muito dinheiro com a inflação. Os próprios bancos. O banco não cobrava tarifa nesse período. Não tinha tarifa bancária. Tarifa bancária não existia no mercado bancário brasileiro. Cobra tarifa. Eu quero mais é que as pessoas coloquem o seu dinheiro aqui para eu ganhar em cima do giro financeiro, porque nada mais é importante. É interessante que quando a inflação desaba no Brasil, a gente vai chegar nisso já já, o que acaba acontecendo é que muitas empresas de varejo elas passam a ter o desafio de ganhar dinheiro fazendo comércio. E muitas delas não sabiam fazer isso. Não sabiam fazer comércio. Não sabia comprar barato e vender caro. Não sabia fazer isso. E algumas delas, inclusive, vão falir. Porque se não tem mais o fluxo financeiro que tinha antes, como é que eu vou ganhar dinheiro? Fazendo comércio? Alguns bancos no Brasil também vão entrar em dificuldade quando a inflação desaparecer, porque os bancos passarão a ter que ganhar dinheiro oferecendo crédito e cobrando tarifa, cobrando serviços bancários. E muitos bancos no Brasil não sabiam fazer isso e não conseguiram aprender a tempo dentro desse novo cenário. Então, quando a inflação desaba no Brasil, talvez você lembre dessa época, você vai ter muita empresa falindo no Brasil, em grande medida porque essas empresas não estavam acostumadas a ganhar dinheiro com as suas atividades. Elas estavam acostumadas apenas a ganhar dinheiro com a inflação. Apenas a ganhar dinheiro com a inflação. E quando a inflação desaparece, eu vou ter que me adaptar e algumas não vão conseguir se adaptar a tempo. Não vão ter tempo para se adaptar a tempo. Um outro problema que também faz com que muitas empresas quebrem com o fim da inflação é que quando a inflação desaparece, gente, surge algo novo no Brasil, que é comparar preço. Você acha que com reajustes diários, preventivos, alguém fazia pesquisa de preços? Você comprava no primeiro estabelecimento que aparecesse na sua frente. O que acabava acontecendo na prática é que muito estabelecimento careiro e ineficiente conseguia se manter. No momento em que a inflação desaparece, que você pode comparar preços, quem não é eficiente, quem não tem custos baixos, quem não cobra preços condizentes com a realidade, está morto. Está morto, porque o consumidor não vai mais comprar de você, porque ele passa a ter a capacidade de comparar preços. Então, o que eu quero colocar para vocês é que a inflação é muito danosa, mas ela também é benéfica para muita gente. Tem muita gente que ganha em cima da inflação. Se você falar com um empresário ativo na década de 80, ele vai dizer para você que planejamento no Brasil era 6 meses. 6 meses. Eram 6 meses. Mais do que isso, não tem como planejar. Não sei o que vai acontecer. Pode ser que surja um congelamento, troque a moeda. Não tem como planejar o que eu vou fazer daqui a 6 meses. Investimento de longo prazo não existe. Investimento de longo prazo não existe no Brasil. Consumo de longo prazo não existe também. Eu não tenho como planejar minha vida. Não sei o que vai acontecer no que vem. Vai ter outro congelamento? Vai ter uma nova moeda? O que vai acontecer? Não sei. Então eu vou ficar tomando decisões de longo prazo? Não. Os bancos vão emprestar? Claro que não. Para que eu vou emprestar se eu posso ganhar em cima do giro financeiro, que é muito menos arriscado e lucrativo? E bem lucrativo. Então, o que eu quero falar, o que eu quero mostrar é que a economia brasileira estava doente. Uma economia onde o sistema de incentivos estava completamente distorcido. Você não ganha dinheiro fazendo comércio, você não ganha dinheiro emprestando o dinheiro, você ganha dinheiro com inflação. Você não tem planejamento de longo prazo, a renda se concentra enormemente. Esse é o Brasil do final do governo José Sarney. Tentar resolver o problema da inflação é algo urgente. E acabar com essa ciranda financeira também. Essa ciranda financeira onde você aplica hoje, pega amanhã, ganha no overnight. Algumas pessoas começam a defender no final do governo Sarney que para acabar com a inflação tem que acabar com a ciranda financeira. Tem que acabar com esse giro financeiro, pega hoje, empresta amanhã e tal. O novo presidente, eleito em 1989, que substituirá José Sarney, resolverá o problema da ciranda financeira de maneira muito simples. Confiscando. Confisca os ativos financeiros, acaba a ciranda financeira. Esse negócio, de que fica depositando para ganhar amanhã, depositando para ganhar amanhã, depositando para ganhar amanhã, vamos acabar com essa bagunça. O novo presidente tinha aquilo roxo, como ele chegou a dizer várias vezes, eu sou macho, tenho aquilo roxo. O novo presidente lutava judô, o novo presidente andava de jet ski, o novo presidente fazia Cooper, o novo presidente morava na casa da Dinda. O novo presidente é Fernando Collor de Mello,
E Fernando Collor de Mello será eleito diretamente, no final de 1989, o novo presidente do Brasil. E Fernando Collor de Mello promete na campanha que vai matar o dragão da inflação com um ipom, fazendo referência ao judô, né, ao nocaute do judô. E chegou a dizer também que mataria o dragão da inflação com apenas um tiro, com apenas uma bala. Porque Fernando Collor é macho pra caramba. Né? Fernando Collor faz e acontece. Fernando Collor é o cara. Fernando Collor vem aí e vai resolver o problema da inflação no Brasil. O Brasil será um novo Brasil. Tudo será resolvido porque Fernando Collor vem aí. E Fernando Collor, para ministra da Fazenda, escolhe uma professora clara, uma professora que explicava muito bem as coisas. Todo mundo entendia o que ela falava. Zélia Cardoso de Mello vem aí. Zélia Cardoso de Mello, que acho que a coisa mais importante que ela fez durante a sua gestão foi participar da escolinha do professor Raimundo. Né? Tem um episódio da escolinha que ela vai lá, porque a Zélia se torna mulher do Chico Anísio. Isso não é piada, isso é sério. A Zélia tem um filho com o Chico Anísio. E ela vai à escolinha. Na época, a escolinha era o programa de humor mais popular do Brasil. Era a escolinha do professor Raimundo no início dos anos 90. E vai Zélia, a escolinha do professor Raimundo. Acho que foi o ponto alto da sua gestão como ministra. E semana que vem falaremos sobre Collor. Tá legal, gente? Até semana que vem.